BRCO11, o Fundo de Galpões Logísticos da Bresco. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 22 de setembro de 2025. Continuar acompanhamento do fundo, esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem 12 propriedades no seu portfólio, 472 mil metros quadrados de ABL, um potencial de expansão de 7%, 37% dos contratos atípicos, 3,8% de vacância física. E na data que eu gravo com vocês, o Bresco 11 cota na B3 a R$ 113,50, fazendo um P sobre VP de 0,96%, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 13,98%. A cotação do fundo chegou aos R$ 94,13, agora em fevereiro de 2025, e desde então buscou uma considerável recuperação, já atingindo inclusive R$ 112 e agora aos R$ 113,50, excelente recuperação. Conforme vemos aqui no Investidor 10, a última distribuição foi no dia 12 de setembro de 2025, segue 87 centavos por cota, dentro de um yield mensal de 0,78, anual de 9,39%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Bresco 11, teria hoje R$ 1.081,10, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos também aqui no gráfico do Investidor 10, o Bresco 11 busca a linha do IPCA e a linha do IFIX, não superando a linha do CDI, retornando no período apenas 8,11%, enquanto o CDI retornou 24,68%, o IPCA 9,3% e o IFIX 10,51%. Então, ponto de extrema atenção aí na rentabilidade do Bresco 11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, cabe lembrar que hoje o fundo tem um patrimônio líquido na casa de 1.872 milhões, a cota patrimonial a R$ 117,70, um valor de mercado de 1.767 milhões, ele que iniciou as atividades lá em dezembro de 2019 e conforme verificaremos aqui na leitura do relatório gerencial, ele se encontra bem consolidado aí no mercado. Bresco 11 tinha algumas movimentações, segundo a gestão, ela recebeu aqui da FM Logistic a desocupação lá do Bresco Canoas, segundo a gestão. Conforme fato relevante divulgado agora em novembro, a locadora ocupava 12 mil metros quadrados, 2,7% da ABL do fundo, e em setembro de 2025, 15 mil metros quadrados, 47% da ABL total. E esta última, conforme verificamos aqui, parece que já foi ocupada aí pela M. Dias Branco, veremos adiante. Ponto extremamente positivo. Em relação à MRO, ela entregou agora em agosto, com pagamento antecipado ao fundo dos investimentos necessários para a devolução do imóvel. Ponto positivo, ele possui 7.400 metros quadrados de galpão e 10 mil metros quadrados de pátio, 3,8% de ABL do fundo. E também o Bresco Itupeva, conforme verificamos aqui, a West Rock possui uma previsão de devolução do imóvel lá em abril de 2026, refere-se a 14 mil metros quadrados de ABL, 3% da ABL aqui do fundo, então ponto de atenção. Para a DRE do fundo, em agosto de 2025, R$ 18 mil foram para as receitas, 1.800.000 de despesas, 16.454.000 de lucro caixa, 13.837.000 de rendimento anunciado. Ele que fez hoje agora a distribuição de 87 centavos por cota, fazendo também um resultado acumulado agora de R$ 1,66 por cota. Eu digo isso porque ele cresceu 16 centavos na sua reserva, ela que antes era de R$ 1,50 e agora é de R$ 1,66, ponto extremamente positivo. No mês, 18 milhões de receitas totais. A gestão comenta que foi impactada positivamente pelo recebimento da parcela de indenização por rescisão antecipada da MRO e também pela antecipação de um valor de locação da West Rock de R$ 300 mil. A receita imobiliária foi inferior a julho de 2025 por conta das indenizações por saídas antecipadas. 87 centavos por cota foi pago para o cotista agora em setembro e ele tem hoje um total de 26 milhões e meio, R$ 1,66 de lucro caixa acumulado. 17 milhões de receita imobiliária atual, ele tem hoje um total de 1 milhão e 100 em relação às indenizações por rescisão antecipada e antecipação de locação. Tem aqui também os descontos de R$ 200 mil em relação à Banzi Lanlimp, lá no Bresco Contagem, e também o Magalu da expansão do Bresco Contagem. Tem R$ 400 mil em relação à vacância do Bresco Canoas, ponto de atenção, e a taxa de vacância do fundo agora reduzindo de 6% para 5,1%, ponto positivo. Nesta distribuição de 87 centavos por cota,
faz um yield anualizado já em relação ao valor de mercado de 9,4% e em relação à rentabilidade histórica com o valor da cota ajustada a R$ 174,60, já o IFIX retornando R$ 119,20 e o Bresco na B3 no mercado secundário R$ 111,10. 120 mil cotistas, uma liquidez média na B3 de 2.900.000 e em relação ao patrimônio aqui do fundo, ele tem uma obrigação de 22.800.000 pela cessão de direitos creditórios, fazendo LTV de 1,2%. Segue bem tranquilo, bem pé no chão, fazendo inclusive R$ 3,00 de caixa e equivalentes de caixa, 47.300.000, ponto extremamente positivo. 33% das receitas estão estabilizadas no raio 25 aqui da Grande São Paulo, 64% daquele conceito de propriedades leste-maio, 36% em centros de distribuição, 52% das receitas do fundo ficam aqui para o estado de São Paulo, seguido do estado da Bahia e também do estado de Minas Gerais. Já em relação ao segmento de atuação, 37% do varejo e-commerce, 60% dos imóveis classificados como AAA, 11 deles como A+, e 1 como A. Em relação aos clientes, segue lá com o maior inquilino a Natura, 18%, o Mercado Livre, 14%, a Whirlpool, 12% e o GPA também 10%. Lembrando que hoje ele tem 4% de Correios, o Correios lá em Contagem que deixou o TRBL 11 e assumiu aqui o imóvel do Bresco 11. Em relação à maior exposição por imóvel, segue aqui o Bresco Bahia, 14%, seguido do Bresco Contagem, 14%. 63% dos contratos classificados como típicos, 37% deles atípicos, 100% deles indexados ao IPCA, e ele tem 19,5% deles com reajustes agora para outubro de 2025 e 0% de vencimentos. Agora em 2025, apenas 19,2% dos contratos típicos vencendo em 2026. Dos contratos atípicos, apenas 25,8% vencendo apenas em 2029. São diversos imóveis espalhados por todo o Brasil e o ponto positivo é que ele conseguiu uma alocação de 47% lá do imóvel Bresco Canoas. Segundo a gestão, o contrato de 15 mil metros quadrados fica aqui para a M. Dias Branco, terá uma vigência de 5 anos, com carência da data de início até 31 de dezembro de 2025 e desconto de R$ 6,00 por metro quadrado no período de 1º de janeiro de 2026 a 9 de setembro de 2026 e R$ 2,00 por metro quadrado entre 10 de setembro de 2026 e 9 de setembro de 2027. Após isso, o valor representará um aumento de 12% em relação à locação anterior, ponto extremamente positivo. Perfeito, pessoal? De Bresco 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.